Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, na nossa aulinha de hoje, tá certo? Vamos trabalhar o componente curricular de História. Vamos trabalhar com o livro, tá? Então, peguem o livro de vocês e coloquem na página 246. Olha aqui a página 246, tá? Vamos lá? Vamos continuar trabalhando, falando sobre os instrumentos de trabalho, só que numa época pré-histórica, tá bom? Lá no passado. Então, nessa página aqui, nós temos começa com o aprender brincando. Só que é uma atividade que não vamos poder fazer. Eu não vou pedir para vocês fazerem, tá certo? Que era para fazer em sala, mas a gente não vai poder fazer. Mas nem por isso que a Vanessa vai deixar de apresentar para vocês esta informação que é muito importante, tá? Aí diz assim, ó, não foi apenas na França que foram encontradas pinturas rupestres feitas pelas pessoas da pré-história. Lembra sobre o assunto pinturas rupestres, né? Que as pessoas da pré-história faziam desenhos, né? Para significar o que eles faziam naquela época. Algumas coisas, a caça, eles mesmos, não é isso? Então vamos lá. Em uma caverna da Argentina, um outro país, chamada Cova das Mãos, também foram encontradas pinturas rupestres. Olha só aqui o que os pré-históricos, né, nos deixou. Ó, pintura rupestre na caverna Cova das Mãos, Santa Cruz, Argentina, cerca de 9.000 anos atrás. A gente consegue observar, né, numa caverna várias mãos. Então, muitas mãos aqui, ó, foram deixadas, né, feitas assim com as suas mãos para indicar, né, quantidade de pessoas ou ele mesmo, né, não sei, alguma brincadeira, alguma outra coisa que eles estavam fazendo nesse momento. Então, essa imagem, né, nos instiga a imaginar por que tantas mãos, não é assim? Então, adiante, nós vamos fazer a tarefinha, né, que ele pede para fazermos pintura, tá? Com várias mãos de vocês, mas não vai ser possível. Aí, na página 247, vamos continuar com instrumentos na pré-história. Não se sabe bem em qual momento os seres humanos da pré-história passaram a fazer ferramentas que os ajudassem nas suas atividades diárias. Para fazer essas ferramentas, eles utilizavam madeira, ossos e folhas. A madeira era usada para produzir lanças, que ajudavam na caça de animais maiores. Mais tarde, as ferramentas passaram a ser feitas em pedra. Para isso, os seres humanos batiam uma pedra contra a outra, de forma a produzir uma lâmina como a de uma faca. Essa lâmina era usada para cortar as raízes que colhiam, cortar a carne ou retirar as peles dos animais que eram usadas para fazer roupas. Muito interessante. Mão na massa. Observe na imagem a seguir um personagem criado por Maurício de Souza, que vocês conhecem muito bem. Né? Ele faz a historinha da Mônica, né? Da Turma da Mônica, que teria vivido na pré-história. Esse personagem segura uma clava ou tacape, que é um instrumento feito de madeira, né? Isso aqui, ó, que ele está segurando. De acordo com a imagem, responda. Questão 1. Você conhece esse personagem? Aí você que vai responder, sim ou não. Aí aqui na descrição, aqui na nossa legenda, nós temos Piteco, criado por Maurício de Souza, editora Globo. Então, nós temos aqui o nome desse personagem. Mas você conhece? Pergunta 1. Na 2. Escreva o nome dele. Então, na própria imagem, já diz o nome dele, né? Que é Piteco. Aí, vocês escrevem Piteco. Na 2. 3, perdoe. Qual objeto o Piteco está segurando na mão direita? Você tem ideia de para que serve esse objeto? Né? Então, vamos lá. É um objeto
Desculpa, meus amores, é na questão 3. E a Vanessa aqui esqueceu de clicar. É um objeto feito de madeira, né? E que provavelmente era usado aonde, pessoal? Na caça, né? Ok. É um objeto feito de madeira e que provavelmente era usado na caça. Continuando. Na próxima página, na pré-história, por exemplo, as vestimentas eram costuradas com um tipo de agulha feita com ossos de animais. O osso escolhido era raspado até ficar bem fino, parecido com uma agulha, tal como conhecemos hoje. As roupas eram feitas com a pele de animais e costuradas com fios de palha ou de couro. Aí nessa sequência, ele mostra a imagem de como isso era feita, né? A sua agulha. Ilustração que indica como as agulhas eram feitas na pré-história, por meio da raspagem de ossos de animais. Aí com a lupa na mão, olha só. Provavelmente algum familiar seu já costurou roupas em casa utilizando agulhas. Peça a alguém da família para explicar a você como uma agulha é utilizada em costuras simples, fora das máquinas de costura. Mas cuidado, agulhas são instrumentos pontiagudos e podem machucar. Então, você apenas vai observar seu familiar utilizando a agulha, nada de querer costurar por conta própria. Então, essa atividade aqui é apenas para vocês visualizar, tá bom? Como é usado hoje para costurar, tá, gente? E que não, o de hoje não é feito de pele de animal, tá? De osso de animal. É feito de metal, com outro material, tá certo? Então, nessa tarefinha aqui é apenas para olhar, tá? Então, na próxima página, 249, nós também temos um outro mão na massa. Você sabe como a roupa que você está usando neste exato momento é produzido? Veja a seguir os passos para produzir roupas. Aí nós temos aqui, ó, escolher o modelo e tecido, escolher as medidas, cortar o tecido, fazer ajustes e costurar. Então, assim hoje em dia é feito. A costura é feita para juntar os pedaços de tecido. Hoje em dia, a costura é feita por meio de máquinas de costura que são bastante precisas e rápidas. 1. Para fazer uma roupa, é preciso cortar e costurar. Ligue um instrumento de trabalho à sua utilidade. Então, vocês têm o nome aqui, cortar e costurar. Aí, a Vanessa não vai responder porque aqui está muito simples. Qual dessas duas imagens aqui nós temos a tesoura e uma máquina de costura? Qual dessas duas imagens aqui serve para cortar? Aí liga. Qual dessas duas imagens aqui serve para costurar? Aí vocês vão ligar. 2. Como eram feitas as roupas dos seres humanos na pré-história? Aí aqui a Vanessa vai ajudar, tá? Na pré-história, as vestimentas eram feitas com a pele de quem, gente? De animais. É isso mesmo. E costuradas com um tipo de agulha feita de que, gente? Que a gente viu agorinha. Feita com ossos de animais. Ok? Pronto. Dê um pause e escreve bem lindo. Na próxima questão.
Você lembra do Lobo Barnabé, da escritora Eva Furnari? Lolo, né? Lolo Barnabé. Você lembra? Acompanhe a leitura de mais um fragmento da história do Lolo Barnabé, quando ele vivia na pré-história. Faça desenhos ao redor da página para ilustrar. Então, aqui, ó, vamos ler o texto e ao redor da página, que no livro de vocês tem bem espaço, vocês aí vão fazer desenhos de acordo com a história, com o que você lê, tá bom? Então, vamos lá. No tempo em que as pessoas moravam em cavernas, existia um homem chamado de Lolo Barnabé. Aos 20 anos, Lolo se casou com Brisa. Ela era um amor, gentil, carinhosa, bem-humorada e também super inteligente. É claro que eles tinham se casado por amor. Depois de passar uma lua de mel maravilhosa nas montanhas da Pedra Lascada, o casal escolheu a melhor caverna da região para morar e começou a vida do dia a dia. No primeiro ano de casamento, tiveram um filho, o Finfo Barnabé. O menino era uma gracinha, alegre e brincalhão. Toda noite, a família se reunia em torno da fogueira e assavam a carne. O filho, depois de comer, se aninhava no colo da mãe para escutar as histórias que os pais contavam. Eram felizes, mas nem tanto. A caverna era fria e úmida e, além do mais, não tinha porta. O urso e as onças podiam entrar a qualquer momento. Então, de acordo com essa leitura que a tia fez e de acordo com o que você vai fazer novamente, tá? Aí vocês vão apenas desenhar partes do que você entendeu nas laterais, tá bom, meus amados? Aí, depois que você fazer isso, tem uma tarefinha super legal só de marcar. Só de marcar. Ó, de acordo com o que você estudou, assinale com um X a resposta correta das questões propostas. Aí aqui, ó, se você vivesse na pré-história, você moraria em uma. Então, lembrando, não é no tempo atual. Você vai marcar um X de acordo, tá? De como se você vivesse na pré-história. Não de hoje, tá, gente? Por favor. Por exemplo, numa caverna ou numa casa de madeira? Na pré-história não tinha casa de madeira. Viveria numa caverna. Então tem que pensar de acordo no tempo da pré-história. Ok, amados? Então a nossa tarefinha, nosso estudo de história termina aqui. Super beijo para vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro. Beijos!